Olá! Hoje a gente vai decodificar uma linguagem que está por toda parte, mas que quase nunca reparamos, a da segurança contra incêndio. E olha, não é só um monte de regra não, é na verdade uma história de sobrevivência e de engenharia escrita nas paredes, nas portas, no teto, em todo lugar que a gente frequenta. A gente parte de uma pergunta bem central. O que, afinal de contas, transforma um prédio comum numa verdadeira fortaleza contra o fogo? A resposta, sabe, é uma mistura de design super inteligente, um bocado de tecnologia e, claro, muito planejamento. E é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Todas essas defesas que estão meio que escondidas bem na nossa frente. Então, para começar, o básico, né? A gente precisa entender o nosso adversário. Porque, afinal, para montar uma defesa boa de verdade, é fundamental conhecer a ameaça de perto. Então vamos direto para a origem de tudo, a faísca. Olha que interessante. O fogo, na essência, não é uma coisa, é um processo. Pensa numa receita com 4 ingredientes obrigatórios. Precisa de combustível para queimar, de oxigênio para alimentar, de calor para começar tudo e da tal reação em cadeia para a coisa não parar. Se a gente tirar só um desses ingredientes, pronto, a reação para, o fogo apaga. E essa é a base de toda a estratégia de combate a incêndio. E vamos falar do primeiro ingrediente dessa receita, o combustível. Basicamente, é a comida do fogo. E o mais curioso é que quase tudo em volta pode virar combustível. A madeira da mesa, o tecido da cortina, até mesmo gases que a gente nem vê. É justamente por isso que os prédios precisam ter uma estratégia de defesa tão bem pensada. Isso nos leva direto para a primeira linha de defesa da nossa fortaleza. As defesas que já vêm de fábrica, sabe? As defesas embutidas. Pode pensar nelas como guardiões silenciosos. Eles fazem parte da estrutura do prédio e estão ali, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar que ninguém aperte botão nenhum. E um desses guardiões é a barreira de fumaça. E aqui tem um ponto crucial. Muitas vezes, o que é mais perigoso nem são as chamas, mas sim a fumaça e os gases tóxicos. Essa barreira é basicamente uma parede que desce do teto para impedir que a fumaça se espalhe de um lado para o outro. O resultado? As rotas de fuga ficam mais limpas por mais tempo. Olha só, essa imagem aqui mostra direitinho como funciona. Tá vendo? A barreira instalada lá no teto cria uma espécie de caixa, um reservatório que segura a fumaça numa área só. É uma ideia super simples, mas que faz uma diferença danada para guiar a fumaça e proteger quem está embaixo. Agora, as portas corta-fogo. A gente passa por elas todo dia e nem pensa, né? Mas elas são muito mais que portas comuns. São verdadeiros escudos, feitos para aguentar o fogo por um tempo determinado. A função delas é fatiar o prédio, ou seja, compartimentar o incêndio. E com isso, elas nos dão a coisa mais preciosa numa emergência: tempo. Tempo para evacuar, tempo para o socorro chegar. Ok, mas e se o fogo mesmo assim continuar a crescer? Bom, é aí que a nossa fortaleza acorda. A gente sai das defesas passivas, aquelas que estão sempre lá, e entra nos sistemas ativos. São eles que partem para a ação, detectando perigo e combatendo o fogo diretamente. E a proteção ativa, como o próprio nome já diz, precisa de uma ação para funcionar. Pode ser uma ação humana, tipo alguém apertando um botão de alarme, ou pode ser automática, como um sensor de calor que dispara sozinho. É como se fosse o sistema nervoso do prédio programado para ter uma resposta rápida e certeira. E essa sequência aqui mostra bem essa cadeia de resposta. Olha só, tudo pode começar com uma pessoa que vê o perigo e, pá, aciona o alarme. Daí, o avisador sonário dispara aquele barulho alto que todo mundo ouve. E em muitos casos, isso já aciona a próxima etapa, os sistemas de supressão, que atacam o fogo lá na raiz do problema. E já que falamos deles, os sprinklers, ou chuveiros automáticos, são fantásticos. Pensa neles como o corpo de bombeiros particular do prédio. E um detalhe importante, não é que todos disparam de uma vez. Cada um deles é ativado individualmente pelo calor do fogo que está bem embaixo. Isso faz com que a água seja jogada de forma super estratégica, controlando ou até apagando o incêndio antes mesmo dos bombeiros chegarem. Certo. Então, o alarme está tocando, os sistemas de combate estão funcionando. Qual é a prioridade número 1? Garantir que todo mundo saia em segurança. E é agora que a gente vai ver os detalhes que transformam um corredor normal numa verdadeira rota de fuga. Imagina a cena. Caos, talvez fumaça, a confusão é total. Nesses momentos, se perder é um perigo real. É por isso que a sinalização de emergência é pensada para ser um mapa universal super claro. Só aquelas placas com cores e símbolos que guiam a gente quase que por instinto, sabe? Sem precisar pensar muito, direto para a segurança. Tá, mas e se a energia acabar no meio disso tudo?
Aí é que entra a iluminação de emergência. São aquelas luzes que acendem sozinhas e garantem que a rota de fuga nunca jamais fique no escuro. É um sistema vital que literalmente ilumina o caminho na hora que a gente mais precisa. Então, seguindo as placas e as luzes de emergência, a gente chega na rota de escape. E atenção, isso não é um corredor qualquer. É um caminho pensado, projetado e protegido para levar todo mundo de uma área de perigo até um lugar seguro, que geralmente é do lado de fora do prédio. É o destino final de todo o plano de evacuação. Bom, já entendemos as defesas, os alarmes, a rota de fuga, mas fica a pergunta: como a gente pode ter certeza de que tudo isso vai funcionar na hora do vamos ver? É isso que nos leva para a camada final de segurança, a verificação oficial. E essa verificação tem nome. É o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse documento é, basicamente, o selo de aprovação. É o papel que o Corpo de Bombeiros emite depois de uma inspeção super rigorosa, dizendo, ok, este lugar aqui cumpre todas as normas. É a garantia de que a fortaleza está realmente pronta para proteger. E para a gente fechar, fica uma reflexão que traz tudo isso para o nosso dia a dia. Da próxima vez que entrar num prédio, num shopping, num cinema, dá uma olhada em volta. Observe, as defesas estão todas lá, mas a segurança também depende da gente. A responsabilidade é compartilhada. E a pergunta que não quer calar é: as saídas de emergência por onde se passa estão mesmo livres e prontas para serem usadas? Porque no fim das contas, a conscientização é sempre o primeiro passo para a segurança de todos.